Lembra de postar, né, nos stories o nosso evento, marca a gente lá para que a gente possa repostar. E vocês já sabem como funciona o evento do ciclo, né? Tem a palestra, ou desculpa, tem o certificado no final. Então a gente vai mandar o link lá do Forms, vocês preenchem e o certificado vai chegar via e-mail lá, tranquilo, fácil. Fácil, melhor que isso, nem sei, só 2 disso, viu? De graça, com o professor Danilo e com certificado ainda. Meu Deus, da minha época não tinha isso não, professor. Rapaz, olha só apresentar rapidamente o professor Danilo, né? Vai falar hoje um pouco sobre intervenção para a redução do comportamento sedentário, né, para escolares. O professor Danilo, ele é professor do Departamento de Educação Física, né, e ele é professor também no programa de pós-graduação em Educação Física na Universidade Federal de Sergipe e em Ciências da Saúde lá na Universidade Estadual de Londrina. Ele é orientador de mestrado e doutorado também. Ele é coordenador do Centro de Investigação em Saúde, Atividade Física e Esporte, o SAFE, um grupo lá da Universidade Federal de Sergipe, está voando, né, professor? E o seu principal interesse da pesquisa é efeito do comportamento, né, de comportamentos relacionados à saúde. E o foco principal é justamente atividade física e comportamento sedentário. Olha só, eu conheço o Danilo já há alguns anos, a gente já trabalha há muito tempo junto, e eu tô falando aqui, eu tô colocando minha mão no fogo, viu? Tô colocando minha mão no fogo. O cara é um monstro. Então aproveitem aí todo o conteúdo que vai ter muita qualidade aí para vocês, beleza? Então fica à vontade aí, professor. Como vocês já sabem, né, 30 minutos de palestra e depois a gente vai abrir para perguntas. Aproveitem para perguntar bastante, tá? E a gente fazer aquele debate massa depois. É isso aí. Vamos lá, professor, fica à vontade. Vocês já conseguem ver minha tela? Sim. Sim? Beleza, obrigado. Bom, então, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Agradeço primeiramente o convite, né, do ciclo de fisiologia, professora Luísa aí. Por isso que é bom ter amigos, né, para que as pessoas falem bem da gente, pelo menos na frente, né? E agradeço também, né, saudando o Aloysio, Rafael, Thiago, todo o pessoal aí do ciclo, agradeço a lembrança. Tá? Bom, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre intervenções em redução do comportamento sedentário na escola, e que é um tema que a gente tem trabalhado, né, eu tenho trabalhado durante alguns anos, e também, né, a ideia de mostrar um pouquinho do trabalho que vem sendo feito aqui pelo nosso grupo na Universidade Federal de Sergipe. Bom, como foi apresentado, né, sou professor no Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Sergipe e atualmente sou um dos coordenadores do Centro de Investigação em Saúde, Atividade Física e Esporte, como o professor Luiz já comentou. Bom, vou tentar respeitar aqui o nosso tempo, né? A gente tem um bom tempo aqui para conversar. Dividir basicamente em 2 partes essa conversa. Uma parte inicial para a gente relembrar rapidamente alguns conceitos do que a gente está falando, talvez para alguns já esteja bem claro, para outros eu acredito que não tanto, e depois a gente vai dar alguns exemplos, né, de algumas intervenções que de fato podem ser usadas para redução do comportamento sedentário na escola. Tá? Bom, pessoal, gostaria de começar com uma primeira pergunta, e eu estou aqui com o chat aberto, vou conseguir ver a resposta de vocês. Se uma intervenção para redução do comportamento sedentário, ela reduz necessariamente também a inatividade física, né? Então, gostaria só que vocês colocassem aí sim ou não para a gente começar a pensar quando se comenta sobre intervenções em comportamento sedentário, o que a gente está, de fato, dizendo, né? O que vocês acham? O Rafael já deu opinião aqui no chat. Será que sim, né? Uma intervenção que reduz o comportamento sedentário, ela também reduz necessariamente a inatividade física? Né? Por enquanto aí, opa, uma opinião diferente, sim, não.
Marcos, muito bem, depende. Muito bem, Tatiana. Depende sempre é uma boa resposta, né? Como não precisa explicar muito. Bom, mas vamos lá. Então, vou colocar algumas figuras aqui para a gente começar a pensar um pouquinho desse tema, só para a gente tentar imaginar se essas intervenções são realmente a mesma coisa. Quando a gente fala que é uma intervenção em redução do comportamento sedentário, naturalmente também está reduzindo a inatividade física. E aí eu acredito que alguns de vocês conheçam essas stand desks, né, uma forma de organização, muitas vezes, do trabalho, que se tem, né, ganhado muita atenção nos últimos anos, que é uma mesa que ela ajusta para as pessoas estarem o tempo em pé, de modo que numa jornada de trabalho a gente não fica o tempo todo sentado, né? E aí essa pode ser uma primeira, aquela pergunta que a gente fez agora há pouco. Uma intervenção que reduz o comportamento sedentário, ela reduz também na atividade física? E esse pode ser um exemplo, né? Talvez eu esteja reduzindo o comportamento sedentário, uma intervenção, uma mesa dessa, mas não necessariamente eu estou reduzindo a inatividade física, né? E quando a gente pensa, e daí tem umas mesas parecidas com essa, né, mas com funcionalidades diferentes, e que também tem um objetivo muito semelhante, apesar de ter alguma diferença, né? Vocês conseguem perceber que, ao invés de ser uma mesa que as pessoas apenas estão em pé, elas podem se movimentar, né? Seja pedalar, caminhar. E aí a gente lembra novamente daquela questão. Uma intervenção dessa e reduz comportamento sedentário, na teoria, porque as pessoas estariam no computador sentadas, né, em comportamento sedentário. Ela necessariamente reduz inatividade física, né? E aí por isso que eu falei que a resposta da Tatiana é uma resposta muito interessante, porque depende, né? A gente vai ver por que depende. Em si, quando eu olho para ela, eu não consigo responder de fato, né? Ela vai depender muito da forma como se conduz uma intervenção como essa, tá? Então, a gente vai entender primeiramente quando a gente diz uma intervenção para redução do comportamento sedentário, o que a gente quer dizer, tá? Para isso, vamos relembrar rapidamente o conceito de comportamento sedentário, que é um conceito relativamente mais novo, né? Quando a gente compara com a atividade física, ou mesmo com a inatividade física, que ele tem relação com o tempo que as pessoas, no tempo acordado, no período de vigília, nas posições sentadas, deitada ou reclinada, com dispêndio energético baixo, inferior a 1,5 equivalentes metabólicos, né? Então, percebam que aquelas imagens que a gente viu agora, se a pessoa ela tivesse sentada e passou a usar aquelas estações de trabalho, necessariamente seria uma intervenção para redução do comportamento sedentário, o simples fato da pessoa não estar na posição sentada, deitada ou reclinada, né? Então, esse é um dado importante. Mas lembre-se que não é só estar sentado, deitado ou reclinado, tem o domínio também energético. Se eu estiver sentado, mas fazendo qualquer movimento que exige um gasto energético relativamente alto, né, superior a 1,5 equivalentes metabólicos, isso também não é um comportamento sedentário, né? Então, esse conceito, que eu imagino que já esteja bem claro para alguns de vocês, é importante que a gente lembre que é isso que a gente está, quando a gente pensa em intervenções para redução do comportamento sedentário, é aí que a nossa atenção vai se direcionar, tá? Por outro lado, quando eu chamo inatividade física, quando eu penso em reduções da inatividade física, eu tenho que pensar especificamente o que eu estou me referindo como inatividade física. E hoje, o principal conceito de inatividade física, ele se refere a níveis de atividade física insuficiente para atender a recomendações internacionais. Então, percebam que tem uma pequena diferença entre reduzir comportamento sedentário e reduzir inatividade física, né? Hoje, por exemplo, como a gente está falando da escola, né, de escolares, de uma forma geral, a gente tem uma recomendação que classifica crianças e adolescentes de 5 a 17 anos como inativas, aqueles que não atingem, em média, 60 minutos de atividade física de intensidade moderada vigorosa. E eu deixei em vermelho aqui a intensidade moderada vigorosa por um motivo que a gente já vai entender. Então, percebam, pessoal, que eu posso ter uma intervenção, né, aquela pergunta inicial, vamos sempre lembrar dela, eu posso ter uma intervenção de redução do comportamento sedentário, que não necessariamente reduz a inatividade física, porque ela não vai promover atividades de intensidade moderada vigorosa, tá?
E aí, pessoal, eu só gostaria de apresentar esse gráfico com algumas intensidades, né, de atividade para a gente entender um pouquinho isso, né? Então, se porventura a gente está tentando reduzir comportamento sedentário e a gente falou que não necessariamente reduzindo o comportamento sedentário eu aumento a atividade física de intensidade moderada vigorosa, a chave dessa questão vai estar num nível de intensidade leve, né? Então, se a gente for pensar de maneira bem geral aqui, a gente classifica, como já vimos, em menos de 1,5 equivalentes metabólicos comportamento sedentário, com aquela ressalva das posturas, entre 1,5 e 3 equivalentes metabólicos atividade leve, e aquelas que entrariam na recomendação e entram na classificação de atividade física, de inatividade física, na verdade, são acima de 3 equivalentes metabólicos. Ou seja, há momentos que eu reduzo o comportamento sedentário sem necessariamente aumentar a atividade física de intensidade moderada, vigorosa, e aí que eu destaco aqui o papel da atividade leve, né? E talvez isso, apesar de ser algo que a gente fala há muito tempo, isso começou a entrar num debate mais científico dentro da área da atividade física e saúde um pouco mais recentemente. Então, lembre-se que o grande gap entre intervenções que reduzam o comportamento sedentário e reduzam a inatividade física é como eu vou substituir esse comportamento sedentário. Eu posso reduzir comportamento sedentário, lembra aquelas mesas que as pessoas estavam caminhando ou pedalando? Eu posso reduzir comportamento sedentário e aumentar a atividade física de intensidade moderada vigorosa ao mesmo tempo, ou não, né? Eu posso reduzir comportamento sedentário às custas de atividades leves, e aí eu estou reduzindo o comportamento sedentário sem necessariamente reduzir a inatividade física. Tá? E do que a gente tem, talvez, de recomendação mais atual, né, talvez esse entendimento desses comportamentos, né, essa é a recomendação mais atual da Organização Mundial da Saúde, que vem dando um pouco mais de atenção para essa ideia, né, de olhar para a atividade leve, porque quando eu reduzo o comportamento sedentário, naturalmente o que é mais imediato é o aumento da atividade leve. Então se chamam mensagens, né, essa mensagem de todo movimento conta, alguma coisa é melhor do que nada, basicamente porque quando eu saio de uma posição sedentária e começo a fazer qualquer movimento, boa parte dele vai ser em atividade leve, e a gente vem começando a ganhar evidência de que essa substituição ela é vantajosa, deixar de estar um tempo em comportamento sedentário e passar a estar em atividade leve, mesmo que ela não reduza a inatividade física dentro daquele conceito que a gente viu, ela ainda assim traz benefício. Então, o nosso desafio seria sair de uma condição de maior risco e que a gente poderia, ou reduzindo comportamento sedentário, ou a custas de atividade leve, né? Ou produzindo necessariamente atividade física de intensidade moderada vigorosa, a gente poderia oferecer uma condição de risco minimizada para as pessoas. Tá? Então, esse talvez seja o pano de fundo, só para a gente entender de quando a gente fala de atividade física, de intervenções em comportamento sedentário, o que a gente quer dizer. Eu imagino que, para muitos, quando a gente fala em intervenções em comportamento sedentário, a gente sempre pensa que é aquelas mesmas que vai pôr as crianças para correr, necessariamente. Isso nem sempre é verdade. Tá? Então, esse é um primeiro ponto aí para a gente quebrar um pouquinho desse paradigma. E aí a gente começa a entrar um pouquinho no tema principal da nossa conversa de hoje. Então, a gente já entende o que é uma intervenção em comportamento sedentário, que ela pode sim reduzir na atividade física e promover a atividade física de intensidade moderada vigorosa, mas ela não necessariamente faz isso. Né? E aí o primeiro debate, né, a primeira questão que a gente coloca é a importância de intervenções desse tipo na escola. Né? Então, eu imagino que seja consenso entre a gente aqui que intervenções para a redução do comportamento sedentário na escola ou para a promoção da atividade física na escola é importante. Mas, principalmente, a escola ganha um papel importante porque ela em si, enquanto instituição social, né, ela reúne uma boa parte, isso é um avanço que a gente conseguiu ao longo dos anos, a gente reúne uma grande parte das crianças em outros momentos da vida. É muito difícil a gente, na idade adulta ou na idade idosa, né, reunir crianças, ou reunir pessoas numa instituição. Então, a escola ela tem essa vantagem de que
a grande maioria das crianças passam pela escola, então seria uma instituição com um apelo muito grande nesse sentido, e também porque a gente percebe que ao longo dessa trajetória, se a gente for pensar no período escolar aí entre 5 e 17 anos pelo menos, né, falando em crianças e adolescentes, é de constante redução de movimentos gerais. Então, tudo aquilo, aquela movimentação, e aí eu não penso nem em intensidade, mas em movimentação, a criança ela reduz ao longo desse período, ela tende a aumentar comportamentos sedentários e reduzir a atividade física de intensidade moderada vigorosa. Então, esses gráficos que eu apresento aqui para vocês são de um estudo internacional com acelerômetros, uma medida tida, né, como objetiva ou baseada em um aparelho, como a gente costuma dizer mais recentemente, que ele identificou que ao longo, né, estudos longitudinais em diferentes países do mundo, que identificou que as crianças, de fato, elas reduzem movimento geral durante essa infância e adolescência, reduz a atividade física de intensidade leve, reduz a atividade física de intensidade moderada vigorosa e aumenta comportamentos sedentários, né? Então, isso faz com que a gente sabe, né, e olhando para a vida, ao longo do ciclo da vida, a gente sabe que a tendência natural as pessoas reduzirem o seu nível de atividade física da infância para a idade adulta, da idade adulta para a terceira idade, né, para acima dos 60, 65 anos. É uma trajetória relativamente linear e a gente vê a escola como uma possibilidade nesse sentido de tentar reverter em partes ou pelo menos atenuar essa linha essas linhas, na verdade, tão negativas e que podem ter repercussões ao longo da vida. Então, a escola talvez seja vista como um ponto importante, e se a gente for perceber, por exemplo, em alguns gráficos aqui, aparentemente o início da idade escolar coincide muito com a acentuação dessa curva, né? Ou seja, ou de redução do nível de atividade física ou de aumento de comportamento sedentário. Então, parece ser um momento importante essa idade escolar para esse tipo de intervenção. Tá? Bom, a gente tem, pessoal, alguns modelos teóricos que tentam, de alguma forma, explicar essas intervenções no ambiente escolar. Né? Então, boa parte desses modelos eles não fazem muita distinção entre atividade física e comportamento sedentário, mas pensam em criar um ambiente mais ativo da escola. Ora, por meio de atividade física de intensidade moderada vigorosa, e ora, por meio da redução do comportamento sedentário. Então, eu trago aqui para vocês, vou até tentar aumentar, que eu acho que está um pouquinho reduzido. Então, só para mostrar um pouquinho, né, esse modelo de Daley Smith, ele é bem recente, para aquelas pessoas que gostam de estudar atividade física no ambiente escolar, né? Então, ele considera todo o contexto da escola, né, de uma maneira geral, de como dentre os seus grandes determinantes, né, seja em termos mais políticos, organizacionais, toda a estrutura que pode influenciar, que é necessária para se promover atividade física na escola, enfim, seja numa perspectiva mais de ambiente social, uma perspectiva mais de ambiente físico, né? Então se coloca vários desafios. Naturalmente, pensar em intervenções na escola, ela envolve, né, uma certa complexidade, ela envolve entender um contexto no qual as escolas estão inseridas, as pessoas que estão ali dentro de todo aquele ambiente. E ele também faz para a gente aqui separar momentos onde se pode oferecer intervenções na escola, né? Às vezes a gente pode olhar mais diretamente para as aulas de educação física, para os intervalos, recreios, mas eles tentam olhar de uma maneira mais geral, e é isso que a gente vai tentar refletir dentro desse modelo. Então, a pergunta que se coloca aqui: quais momentos podemos promover atividade física moderada podorosa na escola? Então, percebam que tem algumas diferenças. Então, se eu penso em eventos que a escola pode organizar, sim, podemos ter eventos, dependendo da sua característica, que aumentem a atividade física de intensidade moderada vigorosa, sim. Né?
Normalmente, quando a gente pensa nos intervalos e recreios, isso é um ramo de investimento que se tem em termos de intervenção no ambiente escolar, para oferecer um ambiente na escola que os intervalos, esse período de recesso entre as aulas, seja atraente para os alunos se movimentarem e talvez aí cumprirem parte da sua recomendação de atividade física de intensidade moderada vigorosa. O que a gente discute muito dentro da nossa área da educação física, as aulas da educação física. Então, tem uma série de estudos que tentam quantificar qual a proporção das aulas de educação física são dispendidas em atividade física de intensidade moderada vigorosa, e a gente tem muita evidência que é uma pequena parte dela. Então, sim, faz muito sentido olhar as aulas de educação física como uma possibilidade de intervenção para atividade física de intensidade moderada vigorosa. Quando a gente pensa nos conteúdos curriculares, e aí entenda as aulas mesmo, que as crianças têm dentro da sala de aula, esse talvez já não seja um momento diretamente para a promoção da atividade física de intensidade moderada vigorosa, por motivos mais logísticos, isso pode acontecer, não é impossível, mas que talvez não seja o grande foco das intervenções para a promoção da atividade física moderada e vigorosa dentro do ambiente escolar. Quando eu penso antes, após a escola, e aí talvez aqueles programas de contraturno escolar, esses sim, talvez podem ser grandes programas. A gente teve exemplos aqui na história recente do Brasil, com o programa Segundo Tempo, programa Mais Educação, que vinculavam alguma prática de esporte, que poderiam oferecer atividade física de intensidade moderada vigorosa, seja antes ou depois da escola. Então, sim, talvez olhando para a escola, a gente consiga imaginar que esse seja um momento. Mesmo esses modelos, eles estendem a importância da escola para o transporte ativo. Então, como a criança vai para a escola ou volta para sua casa. Então, sim, tem também intervenções que buscam entender como se dá esse deslocamento, dependendo das realidades, a custa da substituição de que meio modal de deslocamento que ele se dá. Mas, sim, ele também pode ser um meio de tornar o dia das crianças mais ativos. E quando a gente pensa no último ponto, envolvimento da família, da comunidade, isso todo é um contexto mais amplo que também pode ser usado. A escola pode ser um ambiente que também crie mecanismos de estimular as famílias, as comunidades, a oferecerem mais atividade física de intensidade moderada vigorosa para as crianças. Então, é importante olhar para esse contexto da escola e tentar imaginar intervenções agora, ainda falando de atividade física de intensidade moderada vigorosa. Quando eu faço a mesma reflexão para comportamentos sedentários, percebam que a lógica muda um pouco. Então, se eu penso que os eventos na escola são os momentos para reduzir comportamento sedentário, isso pode acontecer. Eu posso ter determinados eventos na escola que faz as crianças deixarem de estar em comportamento sedentário, seja na sala de aula, seja fora, e passa a estar em mais tempo em atividade física leve. Lembra daqueles domínios. Não necessariamente reduzindo a inatividade física na escola, ou promovendo atividade física de intensidade moderada vigorosa. Quando eu penso nos intervalos, do mesmo jeito. Se eu for pensar que eu posso ter intervenções que sim, estimulem as crianças a fazerem atividade física de intensidade moderada vigorosa, estou olhando para um lado. Mas eu posso ter intervenções que apenas estimulem as crianças a reduzirem o tempo sedentário. Por exemplo, que não estejam sentados, enfim, e que tenha qualquer tipo de movimentação, mesmo em intensidades mais baixas dentro do intervalo. Quando eu olho para a aula de educação física, aí talvez já fique uma questão mais complicada e talvez esse seja um dos grandes questões aí para a nossa área. Se eu penso em reduzir comportamento sedentário nas aulas de educação física, percebam que eu tenho que estar assumindo que tem pessoas dentro das aulas de educação física que estão em comportamento sedentário, o que pode existir. Eu posso ter, inclusive, aulas de educação física dentro da sala de aula, ou algumas pessoas que não participam, eu posso sim ter esse fim. Mas o grande empenho dos estudos em aulas de educação física não tem sido a redução do comportamento sedentário nessas aulas, é sim o aumento do nível de atividade física de intensidade moderada vigorosa. Tá? Então, agora eu acho que a gente consegue já entender melhor essas diferenças. Eu deixei, inclusive, com um asterisco aqui, que talvez esse seja um dos momentos de interesse para investimento em intervenções para redução do comportamento sedentário na escola.
que é a sala de aula, que talvez seja aquele momento que as crianças estão mais sentadas ao longo do dia escolar delas, né, estão mais sedentárias, e que, para eu promover a atividade física de intensidade moderada vigorosa, como a gente já conversou, talvez tenha suas dificuldades. E aí a gente tem um ambiente profícuo para esse tipo de intervenção. Intervenções que reduzam o comportamento sedentário, sem necessariamente oferecer atividade física de intensidade moderada vigorosa. Tá? E aí nós vamos conversar um pouquinho desse campo aqui, por isso que eu deixei o asterisco, que é o que a gente tem trabalhado com intervenções aqui em Aracaju, e eu gostaria de falar um pouquinho mais para vocês. Tá? Mas percebam que eu também posso ter alguma intervenção para redução do comportamento sedentário antes e após a escola, apesar de não ser uma área com muito empenho em estudos do comportamento sedentário. Eu também posso pensar em transporte ativo, se eu pensar que as crianças viriam de carro, né, muitas vezes em comportamento sedentário, ou em alguns tipos de transporte público, dependendo da sua característica, enfim, mas que também não venham em atividade física para a escola de intensidade moderada vigorosa, mas venham em atividade leve. Então, apesar de eu não reduzir o nível de atividade física, eu estou reduzindo comportamentos sedentários. E também ações voltadas à família e à comunidade, seja aí já em casa, redução de tempos de tela, né, muitas vezes em comportamentos sedentários, e aí eu posso sim ter outros tipos de intervenções com essa característica. Tá? Então, acho que a partir daqui a gente já consegue enxergar melhor essas duas grandes áreas, né? Olhando para a escola como um todo, como a escola pode ser um ambiente para promover intervenções com objetivos específicos. Eu posso, inclusive, ter intervenções com múltiplos componentes, que venham reduzir mais de um componente desse, como a gente falou, talvez reduzir comportamento sedentário aumentando o nível de atividade física e intensidade moderada vigorosa. Mas relembrando da nossa pergunta de partida, isso não necessariamente acontece. Tá? Bom, pessoal, e aí grande parte, né, dentro disso que a gente conversou, grande parte da crítica que se faz é que o nosso sistema educacional é extremamente sedentário. Né? E a gente, em algum momento, assume que é preciso estar sentado para aprender. Né? E isso está tão enraizado na gente que tudo que foge dessa ideia de sala de aula como a gente está acostumado parece estranho. Mas nem sempre foi assim. Em algum momento, a gente costumou estruturar a sala de aula de alguma forma que colocasse as crianças, talvez, com um sentido mais de ordem, com um controle maior do professor, né, uma autoridade sobre as crianças, mas que, apesar de tudo ir mudando, né, a sociedade mudou de uma maneira geral, as crianças hoje são muito diferentes das crianças de tempos atrás, mas a escola, basicamente, principalmente a sala de aula, tem uma estrutura rígida, né? E é isso que, normalmente, a gente tenta provocar, né? Então, será que é necessário, realmente, que a gente tenha uma sala de aula dessa forma? Ou a gente pode, sim, ter uma sala de aula que seja menos sedentária, né? Que não faça as crianças estarem tanto tempo no seu dia sentadas. Então, essa talvez seja uma das nossas ideias. E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês, né? Então, naturalmente que várias iniciativas são feitas, né? No sentido de mudar o ambiente da sala de aula, seja que ele reduza comportamentos sedentários em si, e a gente pode ter uma preocupação mais direta enquanto área da saúde no comportamento sedentário, porém, a gente tem um apelo muito maior que esse, eu diria, que é o apelo de como as crianças lidam com o ensino, qual é a percepção das crianças da escola, o prazer que eles têm dentro das aulas. Isso pode, inclusive, né, e a gente tem investigado algumas evidências, que até melhorar a aprendizagem da criança, né, com modelos menos sedentários de sala de aula, e até por meio da melhoria de algumas funções executivas. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Tá? Mas percebam que a gente pode, muitos desses modelos aqui, como a gente está vendo, são intervenções em comportamento sedentário, e não necessariamente reduzem a atividade física das crianças, olhando para aqueles conceitos lá do início. Né? A gente tem outros modelos também de sala de aula, talvez vocês já tenham visto, né, reportagens, muitas vezes a gente vê lá da Finlândia, né, dos Estados Unidos, da Inglaterra, muitos exemplos, né, dessa mudança de paradigma em sala de aula, e percebam que isso também coloca muitos desafios. Né? Então, para o professor que está acostumado, por exemplo, naquele formato de ter todos os alunos né, enfileirados, sentados sob o controle, isso é desafiador, não é tão fácil assim. E por isso que mudar esse ambiente é uma quebra grande de paradigma, e exige também que a pesquisa venha para auxiliar nesse entendimento.
É isso que normalmente a gente tem investido. Bom, pessoal, aí vou começar já chegando na nossa parte final aqui da conversa, contar um pouquinho dos projetos que a gente tem nessa área, né? Então, a gente tem hoje em Aracaju um projeto que se chama Projeto Erguer, que é um projeto que tem basicamente esse foco, a redução do comportamento sedentário em sala de aula. Esse projeto iniciou em Portugal, né, em 2016, e lá a gente teve uma intervenção para redução de comportamentos sedentários na escola, por meio da inclusão de stand desks, como a gente viu lá no início. Mesas que permitissem às crianças, ao invés de estarem sentadas durante as aulas, percebam pelas fotos que era a mesma sala, era o mesmo ambiente, né, e a criança só tinha a oportunidade, ora por meio de dinâmicas diferentes, mas basicamente que ela pudesse apenas estar olhando e estar tendo todas as atividades normais da sala de aula, todos os componentes curriculares ali que ela deve ter, apenas estando em pé, reduzindo o comportamento sedentário e não necessariamente, né, eu gosto sempre de frisar isso, reduzindo a inatividade física. Tá? A gente viu que esse é um modelo que relativamente funciona bem, né, ele precisa ainda ser adaptado, principalmente porque a redução do tempo de sentado de sala de aula é uma quebra de paradigma, como a gente fala. Se a gente chegar hoje, se vocês chegarem, né, quem é universitário, enfim, entrar numa sala hoje e não tiver cadeira, por exemplo, é um baque, né? A gente não está acostumado com isso, mas aparentemente, a partir de um sistema mais progressivo, né, de intervenção, essa intervenção parece reduzir esse tempo sentado, sem períodos compensatórios ao longo do dia, e isso a pesquisa teve bastante cuidado ao investigar, que talvez a gente poderia simplesmente reduzir esse tempo sentado, mas fazer com que as crianças estivessem mais cansadas e que ela ficasse outro tempo do dia dela sentado, né? E essa é uma das preocupações. A gente não observou nenhum efeito compensatório e nenhum tipo de prejuízo para as crianças, mas sim que elas pudessem estarem menos tempo sentados em sala de aula. Então, esse foi o modelo inicial que a gente teve enquanto projeto. E aí a gente adaptou ele, né, para a realidade brasileira, o projeto Erguer, e aqui em Aracaju, né, na universidade, só um pouquinho que eu acho que eu parei de compartilhar. Vou compartilhar de novo para ver aquela mensagem que parou de funcionar aqui. Acho que vocês já conseguem ver minha tela novamente, né? Bom, então a gente fez um modelo muito semelhante, mas a gente adaptou basicamente à realidade, o que acabou mudando em termos de estrutura muito a intervenção, né? Então, o que a gente fez? Em Portugal, era uma redução de comportamento sedentário com as mesas, e as crianças, os professores basicamente poderiam fazer alguma dinâmica diferente em sala de aula, mas a estrutura era muito semelhante. Como em Aracaju a gente não tinha as mesas, né, esse mobiliário, que também ele é relativamente caro, a gente usou outra estratégia, que é a estratégia das lições fisicamente ativas, que é mudar aquele trabalho que o professor teria normalmente com os alunos, né, qualquer tipo de lição que seria trabalhada com os alunos de maneira sentada, né, no ensino tradicional, que a gente adaptasse isso para modelos mais ativos, né, que não necessariamente viessem a promover muito movimento moderado, de intensidade moderada vigorosa, mas que eles pudessem estar em movimento. E aí, para isso, a gente contou com uma equipe interdisciplinar, né? Então, hoje no projeto, a gente tem, além dos profissionais de educação física, pedagogos e psicólogos, que nos ajudam, seja no planejamento dessas aulas. Então, o que a gente faz hoje é adaptar as aulas, né? Esse é um projeto estilo ensaio clínico, né? Nós temos turmas de intervenção, turmas controle, e que a gente tenta acompanhar ao longo do período se o desenvolvimento dessas turmas que recebem a intervenção ele é melhor ou não que as turmas de controle, né? Então, a gente oferece esses planos de aula adaptados para os professores conduzirem. Então, a intervenção é feita pelos próprios professores em sala de aula e né, a gente vai fazendo avaliações periódicas, como eu disse, tanto em turmas de intervenção como em turmas de controle. Dentre essas avaliações, a gente faz o monitoramento dos comportamentos por acelerômetros, inclinômetros, e também alguns testes cognitivos, né, para tentar entender como isso pode influenciar de alguma forma esses aspectos, essas funções executivas em crianças, né? Então, a gente tem esse projeto, iniciou em 2018, né, e ele
foi conduzido durante 2 anos consecutivos, a gente parou, né, interrompeu ele em 2020, em virtude da pandemia, e temos já alguns resultados preliminares que nos indicam efeitos modestos e positivos para muito daquilo que seria a nossa hipótese, né, em termos de mudança de comportamento e alguns benefícios que as crianças possam ter em algumas funções cognitivas. Além disso, uma grande parte da nossa investigação é tentar entender como isso pode ser de fato aplicado, né? Então, às vezes eu tenho um modelo que, em termos de pesquisa, ele funcione bem, mas quando eu vou para o mundo real e tento transmitir isso para os professores, né, nas suas rotinas de sala de aula, isso não seja efetivamente de fato entregue, né? As pessoas não tenham aderência a esse tipo de modelo. Então, a gente tem estudado todo esse contexto e temos planejamento, né, dentro da nossa equipe aqui de ampliar esse projeto. Hoje a gente trabalha numa única escola e ampliar esse projeto para que a gente possa, ainda com mais robustez científica, tentar verificar de fato se isso, né, as melhores estratégias para essa interrupção do comportamento sedentário e os seus possíveis efeitos, não apenas em comportamentos, mas em todo o desenvolvimento da criança durante esse período escolar. Tá? Bom, pessoal, para a gente ir fechando aqui, eu acho que já deu o meu tempo, né? Só algumas notas finais, né, que eu gostaria de reforçar. Então, é importante diferenciar intervenções para redução de comportamentos sedentários e redução da inatividade física. A gente conversou bastante sobre isso. A escola é um ambiente promissor para a implementação de intervenções em comportamento sedentário. Lembra daqueles gráficos que há uma tendência, isso é durante toda a vida, mas a gente tem a oportunidade, por meio da escola, de mitigar, pelo menos, né, amenizar essa redução de comportamentos sedentários, esse aumento de comportamentos sedentários que a gente observa ao longo da infância e adolescência. Desses espaços da escola, lembra que a gente viu todas aquelas oportunidades. A sala de aula, ela tende a ser o mais sedentário, onde as crianças estão mais tempo sentados, e por isso também passa a ser um momento da escola que tem recebido mais atenção em termos de intervenções. Além disso, também porque ele tende a ter outras estratégias que não apenas o movimento, como eu disse, ou a saúde, mas também alguns detalhes, né, algumas questões dentro da sala que pode otimizar a própria aprendizagem, né, o gosto que os alunos têm pela escola, pelas aulas e assim por diante. Mas é sempre importante reforçar, como eu disse, né, dos estudos, e a gente tem ainda alguns estudos já temos, né, alguns estudos pelo mundo, mas ainda nenhuma evidência mais forte sobre essas intervenções, né, são relativamente mais novas, intervenções em comportamento sedentário, então a gente ainda precisa de evidências mais fortes sobre a eficácia, efetividade e eficiência dessas intervenções. Tá? Bom, pessoal, aqui eu encerro, só gostaria de mostrar aqui algumas das pessoas, né, seja do SAFE, do nosso grupo de estudo, também pessoas que trabalham diretamente no Projeto Erguer. Como eu falei, a gente tem muitas pessoas envolvidas dentro desses projetos, eu sempre gosto de reconhecer, como eu disse, tanto pessoas da educação física como pessoas da educação e também da psicologia, e a gente tem né, planejado um pouco do futuro também desse projeto, a fim de tentar elucidar um pouquinho dessas dúvidas, né, e ter informações mais claras sobre essas intervenções para redução do comportamento sedentário. Tá? Bom, encerro por aqui, pessoal. Agradeço a todos aí pela paciência. Espero não ter estourado muito tempo. Eu acho que eu estourei, mas espero não ter estourado muito. E também deixo, né, fico à disposição aqui para as perguntas, para as dúvidas, e também deixo os contatos aqui no slide. Tá? Obrigado, pessoal.